Hora de conversar com Juliana Rosa, que tem números fresquinhos da inflação, o olho na inflação. E eu quero aproveitar e perguntar uma coisa, ainda dentro desse assunto para você, Ju. Tô vendo aqui na coluna do Vicente Nunes, do Correio Brasiliense, que o mercado financeiro meio que não presta mais atenção no que diz o Paulo Guedes, porque já percebeu que esse é um governo refém do Centrão e que, portanto, quem vai dar as cartas a partir de agora é Arthur Lira. Qualquer assunto só vai andar na Câmara se tiver ali a bênção e a assinatura do presidente da casa. É essa a sua percepção de que o Paulo Guedes virou uma espécie de rainha da Inglaterra, uma figura decorativa? Bom dia, Juliana. Bom dia, Megali. Bom dia, Sheila, Carla. Bom dia, você ouvinte. O mercado financeiro está olhando muito mais para o que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, fala do que para o ministro da Economia, Paulo Guedes, certamente, porque a gente vem percebendo nos discursos do ministro da Economia um discurso que é muito mais para amenizar essa percepção de piora de risco que a gente tem no Brasil, enquanto o presidente da Câmara é que está ali nas mãos dele os projetos que mais preocupam, que é a questão do parcelamento de precatórios e a reforma do imposto de renda, a aprovação do Bolsa Família turbinado. Então, tanto que ontem, quando o presidente da Câmara falou que eles não iam fazer irresponsabilidade fiscal, né, não iam ser irresponsáveis com as contas públicas, o mercado achou positivo, né? Então a gente teve o mercado olhando muito mais para o que vai decidir o Congresso, a Câmara dos Deputados ali principalmente, do que o ministro Paulo Guedes realmente. A gente tem um desafio que é, nesse momento, uma inflação que continua muito pressionada. A gente teve o resultado que acabou de sair do IBGE, da inflação oficial do país, e subiu acima do esperado o número de agosto, foi a maior inflação para o mês de agosto desde 2002, né? Você imaginar aí quase 20 anos. Foi uma inflação que está maior do que a inflação do mês anterior. E quando a gente pega o acumulado dos últimos 12 meses, que dá uma ideia de uma inflação em um ano, já está em 9,3%. Então é uma inflação muito pesada, principalmente se a gente imaginar que a gente continua com um desemprego muito alto no Brasil, né? Ou seja, as pessoas não têm emprego para poder equilibrar esse aumento de preços, ou seja, o que a gente está vendo é as pessoas com mais dificuldade financeira, o endividamento aumentando. Quando a gente olha também o que está pressionando aqui o nosso bolso, a gente vê que é uma alta bem espalhada e é uma coisa que também preocupa muito os analistas, porque eles falam que quando está concentrado numa coisa só, preocupa menos porque, enfim, você consegue de alguma maneira driblar aquilo, né? Tipo, a energia elétrica tá cara, mas o alimento não tá subindo. Então, você tenta meio que compensar ali no seu orçamento. O problema é quando tudo sobe. E aí a gente olha que o que subiu, o IBGE acompanha 9 grupos de despesas. De 9, 8 tiveram alta de preços. O maior impacto continua sendo energia elétrica e gás de botijão. Essa preocupação da conta de luz é enorme. Eu estava lendo hoje aqui nos jornais que a gente já sabia que ia ter mais aumento da nossa conta de luz, porque os reservatórios estão muito baixos, não param de diminuir, né, das hidrelétricas. Então, a gente vai ter que continuar pagando por uma energia mais cara, que é a base de gás e óleo diesel. Mas a gente falava aqui, eu estava até olhando aqui hoje, quando abre lá sua conta de luz, a gente está pagando pelo quilowatts 9 e pouco. E a gente já previa que ia aumentar para 11, 11 e pouco, agora está 9,49. E aí você olha hoje nas reportagens, já tem um estudo ali no governo que teria que aumentar para 20. Imagina, dobrar. Nossa senhora, 20? Não tem condição, né? Não tem condição. Que Então, isso? tanto é que ontem o economista-chefe do Itaú, o Mário Mesquita, deu uma entrevista dizendo que ele está mais preocupado com essa questão da energia do que com a variante Delta. Olha que loucura. Então a gente tem que acompanhar isso aí, como é que o governo vai fazer, porque eles estão tentando desestimular o consumo de energia, então aumenta preço e, ao mesmo tempo, as geradoras de energia dizem que está muito caro gerar energia e que não está compensando, imagina, o valor que a gente está pagando hoje. E aí, por outro lado, como o governo está tomando medidas para evitar apagões, racionamento, ali por volta de outubro, ali quando a gente vai estar com um nível de reservatórios ainda mais baixo, né, antes do período de chuvas, a agricultura também sofreu muito já com a seca. Eles estão fazendo o seguinte, eles estão segurando
água para a agricultura também. Então, eles meio que estão fazendo um manejo, né? Tirando um pouquinho dali, segurando um pouquinho dali, tentando evitar uma situação pior. Então, a gente teve um primeiro semestre muito bom para a agricultura, mas agora, o segundo semestre, a seca afetou já várias Ai, plantações, ai. café, milho, cana-de-açúcar. Daí eu vou para o segundo assunto, combustível. Muita gente está falando, nossa, mas a gasolina está cara, mas daí eu vou olhar o etanol, também está caro. Açúcar, né? Açúcar também afetado pela questão da seca. Olha que loucura, como é E a tudo geada, né? conectado, né? E aí, segunda pressão é combustível, né? Depois aqui de energia elétrica. E terceiro, alimentação, você vê que está tudo conectado, né? Uma coisa está conectada na outra. Então, a gente tem realmente, Megali, Sheila, Carla e você, ouvinte, aqui, uma situação de muita dificuldade de inflação, né? O ministro Paulo Guedes tem falado que é uma questão mundial, a gente tem efeitos mundiais, sim, né, de falta de peças para a indústria, que a pandemia ainda não regularizou, a questão das commodities, né, que são os preços internacionais que subiram muito, mas a gente tem aqui dentro essa questão da seca e temos ainda essa discussão toda fiscal que a gente está dizendo, né, Megali, que por mais que o mercado ontem tenha achado positivo, o presidente da Câmara dizer que não vai fazer irresponsabilidade com as contas públicas, que tem causado muito nervosismo no mercado, né, colocado mais lenha no dólar e na inflação, segue hoje mais um dia de acompanhamento de como é que o governo vai se virar para poder parcelar precatório, que parece que o Congresso não está disposto a aprovar, e como é que vai aumentar a Bolsa Família, como é que vai pagar tudo e da onde que vai cortar. Essa discussão continua no radar e a gente segue Ô, acompanhando, Ju, e o mais pobre, principalmente, sofrendo muito, né, nessa situação e de dificuldade ainda econômica.